Entre os anos de 2000 e 2002, a CBF organizou a Copa dos Campeões Regionais, uma competição que em suas 3 edições teve o objetivo principal determinar qual seria o 4º representante brasileiro na Libertadores da América. Os participantes da Copa dos Campeões eram os campeões e vice-campeões regionais, de torneios como o Rio-São Paulo, a Copa Sul-Minas, a Copa do Nordeste, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e também os campeões paulista e carioca. Eu sou o Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar o que foi a extinta Copa dos Campeões do Brasil. Este vídeo foi uma sugestão feita nos comentários pelo Udegardes Alves, e assim como ele, você pode fazer o mesmo. Desde a primeira edição, no ano de 2000, o torneio foi disputado em eliminatórias. Nesta primeira edição, 9 clubes participaram. Foram eles: o Goiás, campeão da Copa Centro-Oeste, o Palmeiras, campeão do Rio-São Paulo, o São Raimundo do Amazonas, campeão da Copa Norte, da Copa do Nordeste vieram o campeão Sport e o vice-campeão Vitória, da mesma forma da Copa Sul-Minas veio o América Mineiro campeão e o Cruzeiro vice-campeão. Por fim, o campeão paulista São Paulo e o campeão carioca Flamengo se juntaram ao grupo. Goiás, Vitória e São Raimundo precisaram jogar uma fase triangular preliminar, onde todos se enfrentaram e os 2 melhores avançaram de fase. O Goiás passou em primeiro, com o Vitória ficando na 2ª posição. Já o eliminado foi o São Raimundo do Amazonas. Na fase quartas de finais, o Sport eliminou o América Mineiro. O São Paulo superou o Vitória. O Palmeiras passou pelo Cruzeiro e, por sua vez, o Flamengo venceu o Goiás. A fase semifinal colocou frente a frente o Sport contra o São Paulo e o Palmeiras contra o Flamengo. O time pernambucano eliminou o tricolor paulista, vencendo por 4-3 no agregado. Já o Palestra derrotou o Flamengo nos pênaltis. A decisão naquele ano ocorreu em jogo único e o estádio escolhido foi o Rei Pelé em Maceió, capital de Alagoas. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Asprila abriu o placar para os palmeirenses. Bem no início da segunda etapa, Alberto ampliou para o Verdão. Apesar de lutar muito, o Sport conseguiu marcar tarde demais. Apenas aos 46 do segundo tempo, Nildo marcou o gol de honra dos pernambucanos. A partida terminou em 2-1 para os paulistas. E assim o Palmeiras se sagrava o primeiro campeão dos campeões em 2000. Na segunda edição da Copa dos Campeões em 2001, os 9 times classificados foram Bahia e Sport, respectivamente campeão e vice da Copa do Nordeste, o São Raimundo campeão do Norte, o São Paulo campeão do torneio Rio-São Paulo, Goiás campeão da Copa Centro-Oeste, Cruzeiro e Coritiba campeão e vice-campeão da Copa Sul-Minas, Corinthians campeão paulista e Flamengo campeão carioca. A primeira fase preliminar contou com São Raimundo, Sport e Goiás, que duelaram entre si. Desta vez avançaram os amazonenses e os pernambucanos. Nas quartas de final, o Coritiba pegou e despachou o Corinthians. O São Paulo atropelou o Sport Recife, com um agregado de 9-2. O Flamengo também passou tranquilamente pelo Bahia. Da mesma forma, o Cruzeiro superou facilmente o São Raimundo. Neste ano, a semifinal foi Coritiba contra São Paulo e Flamengo contra o Cruzeiro. O tricolor paulista fez 6-1 no agregado e passou tranquilamente pelo Coxa. Já o rubro-negro venceu o time celeste com um agregado de 3-0. Diferente da primeira edição, a final de 2001 foi em 2 jogos, com a primeira partida ocorrendo no estádio Almeidão em João Pessoa, na Paraíba, e o segundo jogo no estádio Rei Pelé. Bem, aquela decisão foi um espetáculo à parte, talvez a mais emocionante da história da Copa dos Campeões. No primeiro jogo, logo aos 14 minutos, Edilson marcou para o Flamengo. Apenas 2 minutos depois, Luiz Fabiano empatou para o São Paulo. Aos 25 minutos, Reinaldo colocou o Flamengo à frente novamente. E no minuto 36, Beto ampliou o placar para o time carioca. O jogo virou 3-1 para o Flamengo. E no segundo tempo, aos 11 minutos, Edilson fez seu segundo gol e o 4º do rubro-negro. O São Paulo não desistiu. Apenas 2 minutos depois, Rogério Pinheiro marcou para o tricolor. A reação continuou e aos 26 minutos, Luiz Fabiano fez mais um para o São Paulo. Porém, no finalzinho do jogo, Rogério Pinheiro fez o seu segundo gol, definindo a vitória do Flamengo por 5-3.
Como eu disse, a segunda partida foi em Alagoas, e ela não foi menos emocionante. Naquele tempo, o São Paulo contava com o Kaká, até então uma jovem promessa do futebol brasileiro. E o garoto mostrou a que veio. Aos 39 minutos abriu o placar para o tricolor, e assim o jogo foi para o intervalo. Mas no segundo tempo, logo aos 2 minutos, o zagueiro Juan igualou o placar para o Flamengo. Em seguida, Petkovic virou para os cariocas, com direito a um golaço de falta. Assim como no primeiro jogo, o tricolor não se deu por vencido e com mais 2 gols de França, conseguiu virar o placar a favor do São Paulo, que venceu por 3-2. Porém, no agregado, o jogo ficou em 7-6 para o Flamengo. Desta forma, o rubro-negro se tornou o segundo campeão dos campeões em 2001. Em 2002, a Copa dos Campeões sofreu mudanças significativas. A primeira é que o número de participantes passou de 9 para 16. Outra mudança é que agora havia uma fase de grupos preliminar, contando com 4 grupos de 4 times cada. No grupo A estavam Corinthians, Náutico, Fluminense e Paysandu, e quem avançou foi o time paraense e o tricolor carioca. No grupo B ficaram Atlético Paranaense, Goiás, Flamengo e São Caetano, e passaram Flamengo e Goiás. O grupo C contava com Cruzeiro, Grêmio, Vitória e São Paulo, com o Cabuloso e o Vitória avançando. Por fim, no grupo D estavam Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. As 2 vagas ficaram com Palmeiras e com Bahia. Uma terceira mudança é que agora a fase eliminatória seria em jogo único, com exceção da final que seria em 2 partidas. Começando como sempre nas quartas de final, o Paysandu venceu o Bahia por 2-1. O Palmeiras eliminou o Fluminense pelo placar de 1-0. O Cruzeiro fez 3-1 no Goiás, eliminando o time esmeraldino. Por sua vez, o Flamengo fez 2-1 no Vitória, eliminando a equipe baiana. Desta vez, a semifinal colocou frente a frente Paysandu contra o Palmeiras e Cruzeiro contra o Flamengo. Entre paraenses e paulistas, quem se deu bem foi o Papão, que venceu o Palmeiras por 3-1. Já entre mineiros e cariocas, a Raposa superou o Flamengo vencendo por 2-1. Como eu citei agora há pouco, a final foi em 2 jogos, com o primeiro ocorrendo no estádio Mangueirão, na cidade de Belém. Apesar de jogar em casa e diante de sua torcida, o Paysandu conseguiu perder o jogo por 2-1 para o time mineiro, com gols de Fábio Júnior para o Cruzeiro, Sandro Goiano para o Paysandu e, por fim, Joãozinho novamente para os mineiros. A segunda partida da final ocorreu no estádio Castelão, em Fortaleza, e desta vez o dia seria de Van Dijk, um atacante do Papão que fez simplesmente um triplete na final, o famoso hat-trick. Porém, o jogo começou bom mesmo foi para o Cruzeiro, que logo aos 9 minutos abriu o placar com Fábio Júnior. Apenas 2 minutos depois, Van Dijk entrou em cena, empatando a partida para o Paysandu. Aos 22, Van Dijk marcou novamente, virando o jogo para os paraenses. Porém, aos 39 minutos, Cris marcou para o Cruzeiro, igualando a partida novamente. Porém, como eu disse, Van Dijk estava inspirado. Apenas 1 minuto depois ele fez o seu terceiro gol, colocando o Paysandu à frente mais uma vez. Repare que tudo isso foi apenas no primeiro tempo. A segunda etapa começou da mesma forma. Com apenas 6 minutos, o artilheiro Fábio Júnior fez o terceiro gol cruzeirense. Porém, aos 11 minutos, Jobson do Paysandu marcou um gol, provocando a virada do bicolor pela terceira vez na partida. E assim o jogo acabou, 4-3 para os paraenses. Porém, o placar agregado ficou em 5-5, e por isso a decisão precisou ir para os pênaltis. Pênaltis estes que o Papão venceu por 3-0. E foi assim que o Paysandu se tornou o último campeão dos campeões do Brasil. E aí, você lembrava da Copa dos Campeões? Seu time venceu alguma delas? Lembrando que se tiver sugestões de vídeos, pode deixar nos comentários. E antes de sair, se gostou, deixe o seu like. Um grande abraço e até a próxima!